Olá, eu sou a professora Svetlana do curso de Engenharia Ambiental da Univiçosa. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma composteira doméstica. Nesse tempo que a gente está mais em casa, a gente produz mais resíduos orgânicos, como restos de comida, e aí eu vou mostrar o passo a passo para vocês. A compostagem é um processo biológico que consiste na decomposição desses resíduos orgânicos por meio de micro-organismos e seres invertebrados. Então, esses micro-organismos e seres invertebrados vão se alimentar desses resíduos orgânicos na presença de umidade e oxigênio. E com isso, eles devolvem à terra todos esses elementos químicos e nutrientes. E o resultado dessa compostagem é um composto de excelente qualidade que você pode utilizar em vasos, hortas e jardins que você tem na sua casa. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo, utilizando todos os elementos que são necessários para construir essa composteira doméstica. Nós vamos precisar de, no mínimo, 2 caixas organizadoras como essa, sendo que a que vai ficar por baixo não pode ter o fundo perfurado. Por quê? Porque é nela que vai ficar o chorume, que vai ser o líquido decorrente, da decomposição dos resíduos orgânicos da nossa compostagem. A que vai ficar por cima deve ter o fundo perfurado e você vai encaixar nela de forma que esse chorume possa ser reservado. Nós vamos utilizar a caixa organizadora, mas você também poderia utilizar esses baldes, muito comuns em supermercados, em produtos que a gente usa a granel. Da mesma forma, no mínimo 2, sendo que o que vai ficar embaixo não pode ter perfuração no fundo e o que vai ficar em cima deve ter o fundo perfurado para permitir a passagem do chorume. Nessa caixa organizadora que você já perfurou o fundo, você vai preencher uma primeira camada de terra. Essa terra pode ser substituída por folha seca, serragem. É muito importante que você utilize nesse material minhocas. Por quê? Porque são essas minhocas que vão promover a decomposição do resíduo orgânico que saiu da nossa cozinha. Então, o que você faz? Você coloca o resto de comida que você foi juntando na sua casa e é muito importante que você não chegue e espalhe tudo aqui. Então você vem colocando um montinho aqui, formando pequenos montinhos. Quais são os resíduos que podem ser utilizados nessa compostagem? Restos de comida, restos de folhas. Não é recomendado que você utilize frutas cítricas e nem mesmo carnes, porque isso pode apodrecer e comprometer a sua compostagem, certo? Restos de alimentos assados e cozidos, tudo isso pode ser, casca de alimentos, tudo isso pode ser utilizado. Então nós preenchemos um determinado montinho, à medida que for produzindo os resíduos domésticos na sua cozinha, você vai preenchendo. E muito importante que você não deixe esses restos de alimento descobertos, porque podem gerar insetos e um cheiro desagradável. Então, esse primeiro montinho que nós colocamos, novamente você vai cobrir com um material inerte, que pode ser serragem, folhas secas, mas pode ser também uma terra bem sequinha. Então, a gente cobre todos esses resíduos, certo? Ok. E aí, você, com uma certa frequência, você vai monitorando a umidade desse substrato, porque para que ocorra essa decomposição, é preciso ter oxigênio e umidade. Não pode deixar a terra encharcada, mas você também não pode pôr a mão e ela está seca. Então é um úmido, de que você consegue sentir com a mão que não está molhado, não está encharcado, mas está úmido. E aí a frequência vai depender muito se está uma época chuvosa, uma época seca e pronto, você vai cobrindo e controlando essa umidade. Produziu mais resíduo, deu outro dia, você tem mais algum resto de alimento, você vem colocando aqui a quantidade desses alimentos novamente, certo? Aí no outro dia que você teve mais produção de resíduo orgânico com o resto de alimentos da sua cozinha,
você vem preenchendo na sequência do lado aqui, certo? E novamente vem repetindo o procedimento até completar essa primeira camada. Então, novamente a gente cobre com o nosso material inerte para que ele não dê nenhum cheiro desagradável e possa realizar o processo da forma como foi planejada. E pronto, e assim sucessivamente você faz até completar toda essa caixa, sempre intercalando uma camada de resíduo orgânico com uma camada desse material inerte. Lembrando que algumas dessas camadas, algumas dessa terra que você vai utilizar, principalmente no substrato aqui no fundo, devem ter micro-organismos ou minhocas, por exemplo, porque elas são fundamentais para esse processo da compostagem. E à medida que esse resíduo orgânico vai sendo decomposto, vai produzindo chorume que vai ser contido naquela caixa que vai ficar embaixo para reservar esse líquido. Então, espero que vocês tenham gostado e possam realizar essa compostagem em casa, principalmente nessa época que a gente está mais em casa e tem uma produção maior desses resíduos orgânicos.